Iniciando mais um episódio do Conexão Econômica, o podcast da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro em Economia. Essa série que nós estamos falando sobre infraestrutura no Brasil é em uma parceria da Fundação Getúlio Vargas e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Nós estamos trazendo hoje aqui um grande especialista no tema, que é, inclusive, diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, o Luiz Guilherme. Também nós estamos no nosso estúdio o pesquisador e economista da Fundação Getúlio Vargas, Túlio Barbosa. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Luiz, principalmente você, que é o nosso convidado aqui externo. Teve aqui um grande esforço de estar presente conosco nesse podcast. E a gente está discutindo aqui um tema de grande importância para o Brasil e tem tudo a ver com vocês, né? É uma série de episódios que a gente está pensando sobre a infraestrutura no Brasil, né? E falar de infraestrutura no Brasil não tem como não falar do DENIT e o papel que o DENIT exerce em toda essa matriz de responsabilidade em promover o desenvolvimento do país. A gente está falando aqui basicamente investimentos em infraestrutura, rodovias, ferrovias, que é aí um modal de grande importância para o Brasil, né? Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria dar aqui já as boas-vindas e passar a palavra também para o Túlio, para a gente iniciar aqui esse bate-papo, uma conversa descontraída sobre essas questões aí. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito honrado, é um prazer estar aqui e é sempre bom. Eu gosto muito de falar do que o DENIT faz, né, para a infraestrutura brasileira. O DENIT é um executor das políticas públicas do Ministério dos Transportes, então é o braço executivo do Ministério dos Transportes e de fato, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, né? Perfeito. Túlio, mais uma vez, presente conosco aqui nessa série especial, né, sobre infraestrutura que a gente está gravando, que a gente está conversando. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Flávio, o convite de estar aqui novamente gravando com vocês, né? Hoje aqui ao lado do Luiz Guilherme, discutindo um tema de tamanha importância para o país, né? Porque a infraestrutura ela exerce um papel importante como indutora, né, do desenvolvimento social e econômico, né? Ela precisa reduzir gargalo logístico, precisa reduzir custo, ligar pontos e conectar pontos no país para que o nosso país possa continuar crescendo. E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Luiz, a sua parte, você é diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, você é engenheiro de formação, tem doutorado, pós-doutorado no foco, né, de engenharia, mas a engenharia ligado à pavimentação, essa área, claro, né, que tem uma conexão muito grande com rodovias. Eu tenho já 24 anos, né, de infraestrutura, não só na área... Já começou com quantos anos? Eu tive uma experiência na área privada também, antes do DENIT, e isso foi muito importante para mim também, trazendo essa experiência do privado para o ambiente público, mas de fato a nossa missão é uma missão muito importante, né? A nossa diretoria de planejamento e pesquisa ela tem um olhar para o desenvolvimento da estrutura que traz a importância de não só planejar, né, mas também de inovar, porque a gente tem dentro da nossa diretoria essa parcela que é super importante, é a parcela ligada à pesquisa, né, o desenvolvimento de novas metodologias, de novos procedimentos. Então, é um aspecto muito relevante para o desenvolvimento da infraestrutura em si, né? Luiz, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, uma nação, especialmente como o Brasil, sempre aí, eu falando como economista, né, tem sempre ali dois grandes vetores importantíssimos para alavancar esse progresso. Por um lado, é a educação, né? Sem educação, a nação tem muita dificuldade de progredir. E o outro é a infraestrutura, nas suas mais diversas nuances que possa ter, né? Não só rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, tem toda uma estrutura que é fundamental para o progresso do Brasil. E a gente vê que o Brasil, assim, sempre com dificuldades, né? Isso não é agora, é histórico, de ter uma estrutura que possa, vamos dizer, garantir a infraestrutura, não só a infraestrutura física, mas também pessoal qualificado, né, que possa responder às demandas
também da iniciativa privada. Qual é a sua avaliação, se aí se você puder voltar um pouco lá da época do DNR e depois se transformou o DENIT, né? Que tínhamos o DNR como também um órgão de excelência, e o DENIT também hoje é referência no Brasil, mas a sensação que a gente tem é que poderia ser muito mais, né? Quer dizer, o Brasil precisa muito mais de vocês para garantir, né, ou ajudar esse processo de acelerar o desenvolvimento econômico. Né? Sim. O modelo do DNR foi um modelo de sucesso desde a sua criação. O DNR nasceu porque ele tinha uma rubrica, né, uma verba específica, carimbada, destinada à infraestrutura, né, ao desenvolvimento principalmente de rodovias. Né? Ele era um órgão que tratava simplesmente de rodovias. Ali não tinha ainda ferrovias? Não, ele era um órgão rodoviário, por isso que era DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Estrada de rodagem. E ele foi um exemplo de sucesso porque, na época, o Brasil, o governo federal, reconheceu a necessidade de você fazer a interligação, né, do Brasil por meio de rodovias. Foi quando teve um boom de criação de rodovias, a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Cuiabá-Porto Velho, a interligação com Brasília, né? A capital começou a passar a ter uma interligação com todas as capitais. Né? Nessas décadas, né, de 60, 70, 80, a infraestrutura rodoviária cresceu absurdamente, mas tinha uma rubrica carimbada para isso, era uma rubrica específica para o desenvolvimento da infraestrutura. Esse foi um exemplo de sucesso. Só um detalhe, ela cresceu, por um lado, porque tinha essa rubrica, como você falou, mas também tinha um forte planejamento. Exatamente. O governo federal lá atrás já tinha esse planejamento, que era construir estradas para fazer interligação do Brasil. Né? Era um pouco do conceito até dos governos militares também, né? Para proteger até as nossas fronteiras. Tinha aquele slogan, né, do Projeto Rondon, que era integrar para não entregar. Exatamente. Né? Isso tudo baseado num bom planejamento. Né? A concretização desse plano foi muito, muito eficaz. E o DNR ele ficou muito especializado e muito forte nessa engenharia por conta disso. Né? Havia uma rubrica, né, uma escola, e havia uma rubrica específica para isso, e havia um instituto de pesquisa que dava sustentação técnica para esse desenvolvimento, que é o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o famoso IPR. Esse foi um exemplo de sucesso, tanto é que tem normas do IPR que são conhecidas mundialmente. O Banco Mundial ele patrocinou uma pesquisa que o Brasil, pelo DNR, foi um dos pioneiros na década de 80 para o mundo, que é conhecido como Brazilian Study, sobre rodovia, sobre irregularidade rodoviária. Foi referência mundial. Então foi um exemplo de sucesso. Acontece que hoje a gente não tem a mesma, apesar do DENIT ter ampliado a sua atuação, não é só rodovia, passou também a atuar em ferrovia de forma limitada, mas também na parte aquaviária, ele ampliou a sua importância, mas, por outro lado, a gente não tem a mesma potência orçamentária ainda. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Como foi essa transição do DNR para o DENIT? Né? Quer dizer, onde é que se perdeu o fôlego e agora parece que há um esforço muito grande de retomar esse fôlego? Sim, em 88, com a Constituição, perdeu-se a possibilidade de você ter uma rubrica vinculada. Ah, tá. E com isso o DNR não teve o mesmo patamar orçamentário que havia nos anos anteriores. Então, realmente, o padrão orçamentário ele ficou mais reduzido. Desde 88 até 2000, quando foi a extinção do DNR, a gente teve uma redução de aplicação de recursos públicos em rodovias muito grande. A qualidade da malha se deteriorou bem nesses anos. Com a criação do DENIT, a gente ainda teve uma dificuldade, né, de receber orçamento no nível adequado, e a gente vem ao longo desses anos tentando manter, né, a qualidade da nossa infraestrutura, mas nós somos totalmente dependentes do Orçamento Geral da União. Foi a transição, né, do DNR para o DENIT. Mas aí, o que é que você atribui, né, essa mudança um pouco de você ter tirado essa vinculação? O que é que você atribui essa mudança? Será que passou-se a identificar que a infraestrutura já estava no Brasil num ponto suficiente? Eu acho que isso é mais uma questão de política de governo, escolha, de política, né, de Estado. Né? A gente sabe que a gente tem diversas outras áreas que também são importantes, educação, saúde, mas a infraestrutura, de fato, ela precisa de uma perenidade orçamentária
para que a gente consiga fazer um bom planejamento a longo prazo. Se a gente não tiver uma percepção do espaço orçamentário para os próximos anos, do que nós teríamos ou teremos, né, para gastar e executar, fica difícil nós planejarmos o que fazer para os próximos anos, porque planejar uma nova infraestrutura de grande porte, como uma estrada, uma ferrovia, uma construção de uma eclusa numa barragem para facilitar o transporte fluvial, não é um planejamento rápido, ele requer estudos que têm um determinado tempo. Então a gente tem que começar o estudo agora, mas nós temos que ter a garantia que o recurso estará alocado para construir essa infraestrutura mais à frente. Não adianta a gente planejar, elaborar os estudos e lá na frente a gente não ter o recurso para executar essa infraestrutura. É uma questão de escolha, de política de Estado mesmo. Agora, a gente sempre quando olha para o DENIT ou os órgãos ligados à infraestrutura, tem a questão técnica em si, da engenharia, etc. Mas tem a questão econômica que está também como resultado de tudo isso, né? Essa junção da engenharia com a economia, parece que agora a gente está retomando esse entendimento, procurando avaliar os impactos, porque quando se constrói uma rodovia, por exemplo, não é só a rodovia em si, mas ali tem todo um transbordamento, e o DENIT agora avança muito nessa percepção, né, de que a gente precisa entender melhor quais são as repercussões econômicas. É isso mesmo que esse é o novo papel que o DENIT pensa? O departamento ele sempre fez o que nós chamamos de estudos de viabilidade, né, que são os estudos antecessores ao projeto. Tá. Né, são estudos que, de fato, respondem à pergunta, né, esse empreendimento é viável economicamente? Ele vai dar um retorno à sociedade? Né, ele vai dar um benefício maior do que o custo? Quais são os impactos que esse empreendimento terá na economia, né? Esse é um estudo que nós fazemos antes da elaboração do projeto, são análises anteriores, né, à implementação, ou seja, baseadas em premissas, em alguns números, né? Mas depois de elaborado o projeto e executado o empreendimento, o que nós percebemos é que quando a gente implanta uma rodovia, pavimenta uma rodovia que não existia numa determinada região do país, ou duplica uma rodovia, ou constrói uma ponte que vai ligar dois estados, a nossa percepção sempre foi que a resposta e a sensibilidade e a transformação daquela região, ela é muito impactante. A gente percebe que a gente muda a característica da região com a implementação da infraestrutura. Nesse aspecto, a gente buscou, junto com a parceria com a FGV, de buscar comprovar o impacto dessa infraestrutura. Porque vocês percebem visualmente, né? A gente procurou comprovar isso por meio de um estudo que foi desenvolvido junto com a FGV, em que a gente consegue quantificar em termos de empregabilidade, né, de estoque de emprego naqueles municípios por onde a infraestrutura passa, e também em termos de impacto no PIB do município, a resposta em função da criação da infraestrutura, que nada mais é do que a comprovação daquele estudo de viabilidade pensado lá atrás. Teria em mente aqui algum exemplo aqui para a gente dar concretude? Tem vários. A gente tem algumas rodovias que foram implantadas ou duplicadas e que hoje a gente passa lá, a gente de fato, a gente tem uma outra visão do município, né? O interior da Bahia, onde a gente fez a implantação da BR-235, a gente pode falar da própria implantação da BR-163 Pará, que é o corredor logístico que permite que a soja produzida, os grãos produzidos no Mato Grosso, sejam transportados até os rios, né, do Arco Norte para facilitar o escoamento dos grãos. A duplicação da BR-101 Nordeste, eu acompanhei ela desde o início, é impressionante hoje como você passa lá, a transformação das margens da rodovia em termos de indústrias, novos negócios. Tem a fábrica da Fiat do lado da rodovia que foi implementada. Isso acaba motivando aos privados a investir nos seus negócios, porque a logística fica fácil, é uma rodovia duplicada, fica mais fácil de escoar o seu negócio, os seus produtos, né? Então dá segurança ao privado a fazer investimento. É um benefício que é gerado com a criação da infraestrutura que é muito impactante, só que quantificar isso não é simples, né? E essa parceria, né, o DENIT, a Fundação Getúlio Vargas, por toda a história que a Fundação Getúlio Vargas tem na área de economia, eu acho que isso está casando
né, para ajudar o Brasil a entender todo esse processo que o Luiz... Já estamos caminhando aí para o 13º ano de parceria com o DENIT, né? A gente inicia essas atividades ali em meados de 2012. A Fundação Getúlio Vargas, uma instituição tradicionalmente conhecida, né, na área de gestão pública e na área econômica, mas naquele momento ali em que a gente aceita esse desafio colocado pelo DENIT, a gente começa a ganhar maturidade na área de engenharia, né? E eu acho que ao longo desse período a gente criou o que a gente tem chamado dentro da FGV de economia da engenharia. E o desafio foi muito grande, porque quando você olha para os números da infraestrutura no Brasil, é como o Luiz acabou de colocar, né? Você tem uma volatilidade do investimento na infraestrutura, né? Quando a gente começa em 2012, eu me lembro que foi muito difícil contratar mão de obra, né? E a gente não tinha muita mão de obra disponível, não tinha mão de obra disponível, formada, específica. Não é você ter um engenheiro, é você ter um engenheiro de custo especializado em infraestrutura. Seja ela infraestrutura de transporte, seja ela aquaviária, seja ela ferroviária. Então, ao longo desses anos, a gente foi formando essa mão de obra, né? Contratamos, à época, profissionais sêniores que foram transferindo esse conhecimento para o profissional recém-formado, e ao longo desse período a gente formou aí na área de engenharia. Eu vou me abster aí de falar da parte de pesquisa de preço, mas na parte de engenharia que estuda ali a composição de custo, a gente já formou aí, hoje a gente tem um quadro aí já beirando 120, 140, talvez 150 pessoas estudando essa temática dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então foi uma mão de obra formada pela FGV e muito não, né, 100% em função desse contrato que foi construído com o DENIT, que veio sendo renovado ao longo desse período. E aí, quando a gente começa a avançar, né, sai ali da microeconomia da engenharia, né, e entra no aspecto macro da economia da infraestrutura, a gente conseguiu dar concretude e entender esses números, né, e percebeu que quando você faz esse investimento, seja da implantação ou da duplicação de uma rodovia, num raio de 20 quilômetros daquela rodovia, o impacto no bem-estar social e econômico da população, ele não é só que ele é visível aos olhos, né? Ele é expressado nos números, e a gente conseguiu comprovar isso e está aprofundando isso está documentado metodologicamente, e a gente está aprofundando essas informações para entender cada vez melhor qual é o impacto no PIB do município de uma rodovia implantada, qual é o impacto no PIB do município de uma rodovia duplicada, porque são grandes investimentos que ligam sempre, como o Luiz Guilherme falou, né? Você não liga dois pontos da sua cabeça. Existem estudos de viabilidade para fazer essas implantações, e esses estudos de viabilidade, eles estão sendo expressados, documentados pós-obra, né? E a gente percebe esse crescimento, melhora o nível de emprego, melhora a qualidade da saúde, melhora a qualidade da educação. Você não é o emprego direto da obra, né? É o emprego indireto que está na cadeia produtiva da obra, mas, sobretudo, o emprego induzido. Como é que isso afeta o supermercado, como é que isso afeta o salão de cabeleireiro, como é que isso afeta a dona de casa, né? Que esse desenvolvimento chega até ela e melhora diversos indicadores de saúde e educação, quer dizer, melhora os índices de desenvolvimento humano, melhora o IDH do município. Então, nesse momento, a gente enxerga o papel da infraestrutura como esse indutor do crescimento social e econômico do país, que eu tenho procurado disseminar, e mostra a importância de você defender um orçamento estável para que uma diretoria como a do Luiz Guilherme, por exemplo, possa planejar isso no longo prazo, e não com hiatos, com soluços, né? Porque senão o que a gente tem são soluços de desenvolvimento. E, de outro lado, como é que o empreiteiro pensa o planejamento da empresa dele? Pô, eu vou comprar uma máquina nova, mas ele compra uma máquina nova, financia isso em 5 anos, mas será que o orçamento do DENIT vai ser o mesmo no ano seguinte?
será que eu vou ter recurso oriundo de obra para pagar o financiamento que eu assumi? Se você pensar a fábrica, né, se você pensar a empreiteira como uma fábrica, você gera insegurança econômica para que o empreiteiro possa crescer. E aí, quando a gente tem um ano como esse que nós passamos, 2024, né, em que o DENIT recebe um orçamento, será que o mercado está preparado imediatamente? Eu acho que são esses pontos que o país precisa pensar para que o DENIT possa cumprir o seu papel com a excelência, que eu não tenho nenhuma dúvida que ele é capaz de cumprir. Como eu falei, nós estamos há 13 anos ali dentro e eu não tenho nenhuma dúvida, o DENIT é a maior casa de engenharia desse país. Pois é, o Luiz, você estava no início aqui, da gente começar esse episódio, você estava comentando um estudo que foi apresentado, foi desenvolvido nos Estados Unidos, acho que um brasilianista, né, comparando o Brasil aos Estados Unidos lá no início do século passado, não é isso? Onde é que o Brasil se perdeu nesse caminho, né? Você precisa de previsibilidade, há muita complementariedade entre o setor privado e o setor público. Sim. Se você, e é difícil a gente imaginar a infraestrutura no Brasil sendo construída pelo setor privado, não vai ser, em canto nenhum no mundo isso acontece, é muito difícil. Então o setor público tem um papel importantíssimo, fundamental em ir na frente, né, em alavancar esse processo. E aí a iniciativa privada consegue se planejar se tem aí toda uma estrutura de ações já definidas. Mas onde é que o Brasil se perdeu, Luiz? A gente não conseguiu acompanhar isso na velocidade que a gente vinha antes, lá no comparado. Eu acredito assim, eu acredito muito nesse equilíbrio entre investimento privado e investimento público. Eu acho que há espaço e a gente tem necessidade realmente de investimento privado. Existem ativos que têm características de serem geridas pelo investimento privado, são importantes. Mas um país de dimensões como a do Brasil, né, a gente tem poucos exemplos com as nossas características no mundo, né? A gente tem uma malha muito representativa de infraestrutura já existente e que a gente ainda precisa manter essa malha num bom estado, então a gente precisa de um orçamento específico para manutenção. E além disso, pela própria característica do tamanho do Brasil, a gente tem uma necessidade de investimento de novas infraestruturas. E que boa parte disso não deve ter interesse da iniciativa privada pela baixa atratividade, às vezes, mas que são importantes para o desenvolvimento do país. E eu não vejo outra saída senão pelo Orçamento Geral da União, pelo orçamento público. Vejo uma importância muito grande entre um equilíbrio, né, mas que haja, de fato, uma certa perenidade, né, do investimento público ao longo dos anos, porque, caso contrário, fica muito complexo o processo de planejamento, né, de concretização desses planos para que a gente consiga enxergar lá na frente, com a demanda que a gente já enxerga, né, se a gente for pensar em termos de produção agrícola, a gente tem um crescimento proposto aí em algumas regiões do país, né, o Mato Piba é muito falado, né, eu tive agora recentemente no oeste da Bahia, a capacidade produtiva daquela região muito grande. Se a gente pensar na demanda que vai existir, e todo mundo trafega nas rodovias hoje em dia, pode perceber a densidade de veículos que já trafegam nas rodovias é muito alta. Então a gente já precisa implementar uma adequação de capacidade na nossa infraestrutura de uma forma muito robusta. Isso requer investimento. Existe, obviamente, a parceria com o investimento privado, mas a gente ainda requer também de uma boa parcela de investimento público, né? Ela é necessária. Eu acredito que isso, de fato, seja um desafio muito grande. O Brasil é um país que tem muita coisa já construída e a se manter, mas a gente tem uma grande parcela a ser construída. E sem investimento público a gente não vai conseguir. Agora, essa grande parcela a ser construída, ela traz consigo também uma complexidade maior, porque o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Você construir uma rodovia lá no Rio Grande do Sul, ou no interior do Nordeste, ou no norte do país, e ela tem suas complexidades, né? Flávio, e eu tenho um ponto importante, né? Porque assim, a pandemia, ela criou mercados, ela extinguiu mercados, ela eliminou muitas vagas de emprego, e a gente viu isso acontecer dentro da infraestrutura, né? A gente viu um desinvestimento aí.
E aí, quando você pensa em infraestrutura numa retomada, né, você precisa de mão de obra. Isso. A Fundação, junto com o DENIT, está estudando, vai colocar uma pesquisa agora em campo para entender o mercado de crédito, né? Quanto está custando o dinheiro do empresário, do empreiteiro hoje, né? Será que ele tem equipamento adequado para executar a obra? Será que ele tem equipamento adequado para uma retomada de investimento? São pontos que assim, a gente precisa pensar enquanto política de Estado, né? Se a gente quer ver o país crescer, precisa de investimento, precisa desse indutor, precisa de crédito, porque a obra precisa girar, precisa de crédito, porque precisa de equipamento novo. Você tem uma etapa de mobilização e de execução, e existe um hiato entre você executar e você receber, você precisa de capital de giro, né? Existe um custo de capital nisso aí. E será que o empresário brasileiro está preparado para essa retomada, né? A carteira de projetos é suficiente e a rubrica orçamentária defendida é suficiente? Cá entre nós, eu tenho dúvida de quais premissas, que lacunas a gente precisa preencher para a gente ver essa retomada de crescimento. Mas como é que é pensado, Luiz, essa estrutura de projetos novos? Em que base vocês constroem isso? Isso é uma boa pergunta. A gente, como eu falei, a gente tinha o GPOT, que era uma entidade que planejava a logística a longuíssimo prazo junto ao Ministério do Planejamento. Em certo momento, a EPL, uma empresa pública, ela foi criada para suprir essa lacuna, e hoje a gente, dentro que a Infra é a nova empresa, né, que fez a fusão da Valec com a EPL, a Infra SA, ela tem o que a gente chama de Plano Nacional de Logística, PNL. Dentro desse plano, ele justamente cruza a demanda futura, né, em 2050, por exemplo, com a infraestrutura existente, e isso vai, de fato, descortinar, né? A gente vai mostrar que, de fato, a gente vai precisar de novas infraestruturas, porque a gente vai ter uma demanda alta e a infraestrutura atual não suporta. Então, é onde a gente vai enxergar a necessidade. Então, eu costumo dizer que qualquer novo empreendimento hoje que a gente pensa em fazer, por si só já é viável. É muito difícil a gente ter uma nova infraestrutura que não seja viável para o Brasil. Então, os estudos de viabilidade, eles acabam sendo realizados para indicar soluções. Com base nessa carteira, com base nesse universo produzido pelo Plano Nacional de Logística, que a gente pinça os empreendimentos que são os mais importantes, que a gente começa a fazer os desenhos dos projetos. E isso a gente vai montando uma carteira de projetos que vão se transformar em obras posteriormente. Mas certamente você esbarra em vários gargalos, não? Sim, sim, vários. Um deles é a própria complexidade de você transformar os projetos em obra pelas limitações orçamentárias. Esse é um gargalo pelas limitações do mercado, né? Um outro gargalo é o gargalo da gente conseguir ter, por exemplo, né, em algumas regiões do país, o licenciamento ambiental, que é um processo complexo. Nós defendemos total respeito às legislações ambientais, né? A gente sempre cumpre, mas, de fato, a estrutura, né, de análise dos estudos dos órgãos licenciadores, às vezes ela não tem o tamanho também adequado para suprir essa nossa velocidade, e isso acaba sendo um gargalo. E existe realmente uma série de atores que estão em volta, né, do processo de licenciamento. Então, não é um processo tão simples, né? A gente tem as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, a gente tem interações com o patrimônio histórico, com a arqueologia, o IBAMA, né, é o órgão que geralmente licencia as nossas obras. Então, é uma discussão complexa, e a gente vem tendo uma excelente discussão com os organismos ambientais. A gente tenta respeitar, né, sempre cumprir todas as obrigações, mas isso requer um tempo, né, e nem sempre é o tempo que a gente gostaria. Então, a gente transformar um empreendimento com licenciamento ambiental, respeitando a sustentabilidade... Passa de um governo. Passa. Então, e por isso que é importante o planejamento, para você manter que o orçamento, às vezes, não vai ser executado neste governo, mas vai ser executado pelo Estado brasileiro no próximo governo, ou daqui a 2 governos. Mas isso tem que ser iniciado, em algum momento isso vai virar um empreendimento que é importante para a infraestrutura. Então, são vários desafios. E, dentre esses desafios, há também a questão da capacitação profissional, que serão os executores dos empreendimentos, não só do projeto, mas também da execução da obra. E a qualificação desses profissionais hoje é uma preocupação,
porque a gente tem que garantir que o recurso público ele seja bem investido. E bem investir o recurso público é você fazer bem feito. E a gente só faz bem feito com uma qualificação profissional. Não adianta nada a gente colocar dinheiro nas obras se a gente fizer mal feito, elas vão durar pouco. A gente precisa passar por um processo também de ampliar a capacitação desse profissional que vai fazer os estudos e que vai fazer a obra. E que vai fiscalizar a obra também, que a gente precisa também da supervisão, né, de supervisionar essa execução. Então, esse processo de capacitação, né, de criação de profissionais, né, não é rápido, demora, mas é muito relevante para a infraestrutura. Eu falei ainda há pouco, né? Nós levamos quase 10 anos para formar os nossos profissionais que atuam especificamente na parte de engenharia, né? E a gente volta novamente ao mesmo tema, né? Que é a perenidade do orçamento. Porque tudo isso entra num planejamento, mas para você ter um estudante, ele tem que olhar no horizonte e pensar, eu tenho um emprego. Tenho um emprego, exatamente. Ele tomar decisão hoje, né? De outro lado, se você olhar pelo olhar do empresário, ele precisa olhar para aquele mercado e pensar assim, eu vou botar o meu dinheiro aqui, eu vou investir nessa empresa, nesse negócio, porque eu tenho serviço. Né? Então, a gente volta de novo à questão da perenidade orçamentária, que eu acho que é um tema extremamente... Talvez seja o mais importante. Porque só com perenidade orçamentária é que você pode ter planejamento, né? Porque, por conceito, infraestrutura é longo prazo, né? Sim. A gente costuma falar que são ativos de legado, né? De legado. Quando a gente constrói uma rodovia, é um legado que a gente deixa para a região, né? Quando a gente constrói uma ponte que liga dois estados, é um legado que a gente deixa, né? Então, são investimentos que permeiam por várias gerações. Né? E você tem... E não para ali onde eu falei, né? Porque o cara precisa olhar, precisa ter emprego, o outro precisa olhar, precisa ter serviço. E o empresário não tem jeito, ele vai olhar para vários ambientes, ecossistemas empresariais, né? E será que aquele mercado é atrativo do ponto de vista do lucro e do risco que ele assume? Penso eu que o DENIT tem um papel importante como indutor de todas essas políticas públicas. E é sabe? altamente empregador, né? Uma obra, ele tem assim um poder de gerar emprego, tanto necessário no país gerar emprego. Sim. A infraestrutura... O DENIT ele é muito capilar. A gente costuma falar que ele está no Brasil todo. É um órgão altamente capilar. Em todos os estados nós temos superintendências regionais e nós temos mais de 120 escritórios espalhados no país. Desde do Roraima, no Cruzeiro do Sul, lá em Pelotas, né? Você não falou do meu Ceará. No Ceará, com certeza, em várias unidades locais. Então, assim, é um órgão altamente capilar. Em todos esses escritórios, onde tem obra, a gente tem emprego sendo gerado. Esse estudo que nós fizemos junto com a FGV demonstrou isso claramente. A gente separou o período da execução dessas obras. A execução é um tipo de emprego, o funcionamento, exatamente. E depois... A gente conseguiu enxergar durante o período da obra um pico gerado, né, de empregabilidade no município. Claro, né, obviamente, durante a obra era natural que a região fornecesse mão de obra. Você diz ali que o raio era mais curto, exatamente. Né? Mas após a execução da obra, já terminada a obra, você percebe um estoque de emprego que ficou para o município. Né? O legado ficou ali, né? Alguma coisa aconteceu. E muda a composição da riqueza naquele local. Você muda os setores. E, consequentemente, o PIB tem esse reflexo. Né? Então, a gente percebe que R$1 investido em infraestrutura, ele de fato traz um multiplicador muito grande e rápido. Né? Mas você falou das superintendências regionais. Sim. Essa relação do DENIT sede com as superintendências regionais acaba trazendo para vocês, eu acredito, um enriquecimento de aspectos regionais específicos que vocês não têm tanto centralizado. Quer dizer, é natural que esteja centralizado, mas é natural ouvir o que está acontecendo do outro lado. Isso tem trazido esse conjunto de informações adicionais para vocês? Isso tem sido rico? Eu sempre costumo falar que o DENIT ele acontece nas superintendências regionais. A gente, na sede, em Brasília, a gente procura não atrapalhar, ou melhor, né, ajudar a superintendência a fazer o seu trabalho, que é cuidar da nossa infraestrutura e fazer as novas obras. Né? A gente, na sede, tem um papel de auxiliar superintendências regionais. Eu costumo viajar bastante, né, pelo Brasil, e é impressionante a dimensão e as diferenças, não só
do ponto de vista do solo, né, da geotecnia, né, do Clima. subsolo, do clima, né, do tipo de material que a gente tem em cada região do país, isso interfere fundamentalmente nos estudos, nos projetos que nós fazemos e, obviamente, na metodologia executiva também. A gente tem métodos executivos que nós utilizamos no sul do país que a gente não utiliza no norte, por ausência de material. E isso é muito bacana. Essa riqueza é muito grande. É muito grande. E é claro que as superintendências regionais, por estarem, né, no dia a dia, ali na frente, né, da execução dos empreendimentos, elas que nos auxiliam a demonstrar qual é o caminho correto a seguir naquela característica, naquela particularidade daquela região. Então é um trabalho sempre muito próximo, né? A gente tem uma interação muito próxima com as superintendências regionais, justamente para conseguir adequar o que nós estamos pensando, né, de planejamento, de novos projetos, à realidade daquela região. Não adianta a gente pensar se a gente não conhece, a gente tem que ir na ponta para conhecer a demanda e trazer isso para a sede. E o ciclo, né, que é o sistema de preços, ele permite dar essa harmonia de informação e de transparência. Né? O ciclo hoje como sistema... Seria explicar aqui para o ciclo hoje como sistema. Nossa audiência o que é o ciclo. Né? O ciclo é um sistema, né, um sistema muito reconhecido, uma referência do mercado e uma referência técnica. Né? Hoje ele até está previsto na lei de licitações como referência de custos em infraestrutura. Junto com a parceria que a gente tem com a FGV, a gente sustenta, então, uma série de composições de serviços, né, para diversos tipos de serviços, pesquisas de preço. Então, a gente tem tudo referência de preço como composição. Exatamente. Então, a gente tem um ciclo regionalizado em vários estados, né, em todos os estados. Nos permite, né, ter essa adequação do nosso custo referencial para aquele empreendimento que vai ser feito no determinado estado. Obviamente, o orçamentista, o projetista, ele tem que fazer uma adequação do sistema à realidade do empreendimento naquele empreendimento específico, naquela obra, seja no interior do Amazonas, seja no interior do Ceará, por exemplo. Cada região vai ter sua particularidade, vai ter um preço um pouco diferente, um insumo com um preço um pouco diferente, uma produtividade diferente. Então, o Sicor, ele é um sistema altamente maleável, mas muito robusto em termos de conceito. Ele tem uma conceituação muito robusta, mas ele é totalmente adaptável a realidades distintas que a gente tem no Brasil. Um ponto importante para trazer aqui, Flávio, é que toda essa robustez, né, ela foi amplamente discutida por meio das câmaras técnicas, né, discutida com órgãos de controle, isso foi submetido à audiência pública. Essa robustez ela vem de um processo muito transparente de construção. A Fundação entra dentro desse contexto ali em meados de 2012. O sistema antecede a essa participação da Fundação. A FGV teve a parcela de contribuição dela, mas é um sistema bastante antigo. Desde a época do DNR. O Cicro já existia desde a época do DNR, porque era a nossa referência de preço para aquelas grandes obras que foram realizadas durante a época do DNR. A Fundação, junto com o DENIT, trouxe uma série de inovações, né? Criamos ali, junto com o DENIT, o fator de interferência de chuva, fator de interferência de tráfego, né? Sempre buscando essa equação equilibrada, né? De uma conta justa para a administração pública, mas garantindo também o lucro para que o empresário olhe para aquele setor e se sinta atraído a trabalhar, a prestar aquele serviço. E o DENIT, talvez possa discorrer um pouco sobre isso, está sempre antenado, né, enquanto indutor de desenvolvimento, né, social e econômico, para que esses números sejam... Porque existe uma dinâmica do mercado, né? Dinâmica de inovação, equipamentos são disponibilizados. A própria tecnologia vai mudando e muda e muda essa dinâmica, né, de remuneração pelos serviços, né? Mas o serviço precisa ser atrativo para que o empresário possa querer trabalhar dentro daquela agenda e investir naquele setor específico. Agora, Túlio, você falou em mudanças climáticas e aconteceu em 2024 lá aquele grande problema no Rio Grande do Sul, né? E certamente o DENIT ficou muito antenado, né? Eu vi, inclusive, você se pronunciando várias vezes sobre isso, né? Como é que a gente pode... Porque, claro que é difícil você antever ou antecipar todas as consequências adversas que possa ter de um problema desse, mas como é que a gente consegue minimizar porventura algum prejuízo que venha a ter? Como é que a gente consegue construir, Luiz, ações que antecipem o
dê aí uma segurança maior quanto a esses eventos inesperados? Essa é uma boa questão, uma questão atual, né? A gente tem enfrentado, antes mesmo, né, da enchente e da catástrofe no Rio Grande do Sul, nós estamos percebendo, pelos últimos anos, a gente tem feito mais contratos emergenciais do que havíamos feito anos atrás. Então, isso é um indicativo de que alguma coisa está mudando. Não é natural a gente ter um crescimento de contratos emergenciais, e contratos emergenciais são aqueles contratos feitos para resolver um acidente, um problema, uma ruptura de uma rodovia, né? Uma ruptura de um talude, que caiu uma pedra na rodovia. Então, são contratos que são feitos para isso. A gente percebeu um crescimento muito grande nos últimos anos de contratos emergenciais. A enchente do Rio Grande do Sul, ela foi uma catástrofe, um marco muito representativo, porque foi algo realmente fora de qualquer previsibilidade. Qualquer padrão. Qualquer padrão. Então isso apareceu e nos mostrou realmente que já havíamos havia uma discussão interna do DENIT, né, de adaptações de normativos para adequar os novos empreendimentos a essa realidade. A catástrofe do Rio Grande do Sul, ela acelerou esse processo, obviamente. A gente já tem um normativo construído dentro do DENIT que já permite fazer, por exemplo, dimensionamentos de obras de arte corrente, os bueiros, né, que atravessam por baixo as rodovias, né, para que a água se transfira de um lado para o outro da rodovia, pontes, que a gente já consiga fazer o projeto desses dispositivos com tempo de recorrência ou com capacidade para suportar chuvas extremas e evitar que essas rupturas aconteçam mesmo nesses eventos. Isso, obviamente, vai encarecer a infraestrutura, mas a gente até em parceria com a FGV, nós vamos fazer um estudo justamente para comparar qual foi o dano, o prejuízo ocorrido em alguns casos e demonstrar que é muito melhor investir numa infraestrutura mais resiliente, que suporta esses eventos extremos, do que perder a infraestrutura durante um período. Perfeito, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente perdeu uma ponte, a rodovia ficou interditada durante meses. E o prejuízo que gera... Qual é o prejuízo da economia daqueles municípios? E às vezes você olha só para a ponte e não é construir outra ponte, é a repercussão que perdeu, não tem como voltar. Então, qual é o prejuízo do PIB daquela região pela ausência da infraestrutura? E se a gente construísse uma ponte maior, mais alta, que suportasse esse evento extremo e que suportasse e que não caísse com aquela Mas aí catástrofe? Você teria que conversar com os órgãos de controle, né? Mas eu acredito que dizer o seguinte, olha, vai ser mais caro. Mas mostrando isso né? eu tenho certeza que ninguém vai criticar uma decisão de fazermos uma obra que vai garantir que aquela região não sofra, né, as consequências de uma ausência de infraestrutura, porque isso aí é salvar vidas. Entendi. No Rio Grande do Sul, a única ligação para fora de Porto Alegre durante a catástrofe foi uma rodovia do DENIT, foi uma ponte. Então, para você sair de Porto Alegre, era a rodovia do DENIT que permitia que isso acontecesse. Supondo que se a rodovia não existisse, não tinha saída. Então, assim, a importância da existência de uma infraestrutura que suporta esses eventos extremos, ela tem que ser realmente olhada agora. A gente já está, né, com esses novos normativos avaliando essa estrutura. Eu tenho um exemplo agora em Alagoas. Eu estou fazendo uma ponte em Alagoas, eu ia fazer essa ponte próxima a uma cidade, na verdade um aterro, né, de uma nova rodovia próxima a uma cidade, e a gente foi fazer uma simulação de cheia. Esse aterro ia piorar uma situação de cheia, de enchente na cidade. Eu não vou fazer mais o aterro, vou fazer uma ponte, porque a ponte permite que a água passe por debaixo livremente. Vai ficar mais cara a obra, mas é uma obra que vai proteger a cidade contra as enchentes que futuramente vão ocorrer e que a gente sabe que isso pode ser mais frequente. E é importante a gente citar aqui, né, o Flávio, a gestão atual do Tribunal de Contas, ela tem inclusive um ambiente, né, para você abrir esses diálogos antecipados e discutir essas temáticas, né? Porque a mudança climática ela está aí. Está aí, não tem como voltar. A gente não vai legislar sobre ela, né? Então ela está aí, ela está acontecendo. A gente vai perceber que o asfalto atual vai estar menos resistente ao calor. Talvez a gente tenha que ter um asfalto mais drenante para a água fluir ali melhor sobre ele. E tudo isso vai impactar na formação do preço.
E esse ambiente, seja dentro da Câmara Técnica do DENIT com o mercado, seja de forma antecipada... O que é a Câmara Técnica do DENIT, Túlio? Para quem está nos assistindo. A Câmara Técnica ela foi criada quando a gente fez uma transição do modelo antigo do sistema SICRO para o atual modelo SICRO. Então, durante essa transição, o DENIT ele tomou o cuidado de fazer uma reunião, várias reuniões, né, frequentes, não só com o mercado, porque a gente trouxe o mercado justamente para mostrar as mudanças que seriam propostas. O mercado é o nosso parceiro, né? Ele tem que ser colocado como nosso parceiro. Nós trouxemos associações que representam o mercado, nós trouxemos o controle, então convidamos o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, todos sentávamos na mesa para discutir. O Federal ia também? Foi feito o convite, né? Foi feito o convite. Ou seja, transparência total. Para mostrar o seguinte, olha, a gente vai fazer uma atualização do sistema, a gente vai melhorar o sistema, as melhorias são essas e as discussões eram técnicas, né? Transparentes, técnicas, com ata, né? Então, tudo isso é feito. Essas discussões nas câmaras técnicas dão validação para o sistema. Porque a gente não fez unilateralmente. Uma vez pactuada ali. A gente fez demonstrando, não só para o mercado, e obviamente as discussões técnicas, mas também para o controle. Porque o controle utiliza o sistema SICRO não só para nos auditar, né, para fazer a fiscalização no DENIT, mas também ele utiliza o sistema SICRO para fiscalizar estado, município. Então é uma referência muito importante, por isso que a gente tem que ter uma cautela muito grande nessa avaliação do sistema. E o processo é um processo de absoluta transparência, né? Você tem a revisão ou a criação da composição, a discussão no âmbito da Câmara Técnica, depois vai para a audiência pública, a Fundação, como instituição consultora, responde a todos os questionamentos que é feito no âmbito dessa audiência pública ao DENIT, e só depois desse processo e desse consenso é que é implantado uma nova composição, uma composição de custo revisada, né? Então existe um processo de absoluta transparência e consenso quando essa nova composição ela é implantada nesse sistema. Entendi. Agora, um outro problema, a gente está falando aqui da complexidade que é todo o setor, mas um outro problema que também sempre se está colocando, é a questão da emissão de CO2, né? Sim. Que é uma agenda que está aí, que é como você está dizendo, não tem como você fugir dela, você tem que enfrentar essa agenda, né? Isso é muito importante. Curiosamente, até o DNR, na época ele já tinha essa preocupação, Luiz? Indiretamente, eu vou contar isso. Porque naquela época não tinha tanto essa... Mas indiretamente ele acabou tendo. E é essa história que eu vou contar. Ele tinha empréstimo do Banco Mundial para fazer manutenção de rodovias, né? O governo federal não tinha tanto recurso, isso na década de 90. Final de 80, 90. O Banco Mundial emprestou uma quantidade de recursos para fazer manutenção de rodovia. Só que ele exigiu alguns estudos, né? Ele acabou solicitando a aplicação de algumas metodologias para que o recurso fosse bem aplicado. E uma das metodologias a gente chama de HDM, é uma metodologia de avaliação econômica e financeira de investimento público. Nessa metodologia, a gente acaba avaliando o custo operacional da rodovia. O custo operacional nada mais é do que o custo do usuário. Quanto que o usuário custa para rodar naquela via? Se ele demora mais tempo ou menos tempo, isso representa custo, é o tempo, né? Se ele gasta mais em manutenção, se a rodovia está em pior condição ou melhor condição, isso representa custo de manutenção. Se ele gasta mais combustível para rodar nessa via em função da sua baixa qualidade, isso representa custo operacional, é o combustível que ele gasta. Então a gente tem uma equação matemática que relaciona consumo de combustível com a qualidade da rodovia. É uma equação matemática produzida por um estudo internacional, inclusive. Essa relação, indiretamente, acaba nos auxiliando a mostrar que quanto melhor a infraestrutura, quanto melhor uma rodovia, a gente tem um menor consumo de combustível, porque a relação é inversa, obviamente. Quanto pior a rodovia, maior o consumo de combustível. Isso é pior ainda para os caminhões, tá? Para os veículos pesados, com carga. Então a gente tem uma relação que nos permite calcular a emissão de CO2 pelo consumo de combustível e o incremento da emissão de CO2 se a gente tiver uma infraestrutura pior.
Entendi. Esse é um Então, outro diretamente... aspecto, esse é um outro aspecto importante. Então, a manutenção da rodovia, ela passa a ser importante não só para o usuário, né, para a segurança do usuário, mas também para a emissão de CO2. Fazendo também uma outra ligação, claro que a gente, né, nos novos projetos, nas novas infraestruturas, a gente sempre quer usar materiais que tendem a ter uma menor emissão de CO2. Então a gente tem que começar a olhar não só materiais, mas como aquela infraestrutura se comporta ao longo de 10, 20, 30 anos. Eu vou precisar fazer muita manutenção nessa infraestrutura, eu vou gastar mais CO2, porque eu vou ter que ter máquina, eu vou ter que ter consumo de combustível, né? Então a análise do ciclo de vida de uma infraestrutura, ela é relevante também para a questão da sustentabilidade, porque se a gente tiver uma infraestrutura apta a suportar uma maior vida útil, com menor impacto em manutenção, a gente também vai estar reduzindo consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2. Hoje, o que nós vamos já implementar no ciclo é que os nossos orçamentos, né, quando a gente precifica o empreendimento, pelo sistema Cicro, a gente já consegue automaticamente indicar qual o consumo de óleo diesel que aquela obra vai fazer durante a construção da obra e, consequentemente, a emissão de CO2 pelo consumo de óleo diesel. Isso vai dar dicas, né, para que a gente consiga escolher metodologias ou tipos de estrutura que produzam menor consumo de combustível e emissão de CO2 em função do tipo de material ou da técnica utilizada. Perfeito. Então é um aspecto que a gente vem já observando e é muito relevante, sim, para a infraestrutura. Túlio, tem algum ponto? Eu fico ouvindo, né, toda essa conversa, esse tempo que a gente esteve aqui com o Luiz Guilherme, né, e a gente vê a importância de pensar o setor como uma fábrica, né? Se você quer pensar a longo prazo, você precisa pensar você precisa planejar bem, você precisa ter perenidade orçamentária, você precisa dar segurança para o investimento, você precisa dar segurança do emprego para que hajam pessoas interessadas em trabalhar naquele setor. Pensar a infraestrutura como uma grande fábrica talvez seja uma solução de longo prazo para que o setor possa ter essa confiança e investir e proporcionar ao cidadão, ao brasileiro, ao empresário, ao cidadão comum, né, qualidade de vida nas rodovias brasileiras, né, baixar o custo do Brasil para o empresário que precisa transportar. É uma agenda extremamente importante e indutora do crescimento social e econômico do Brasil. Luiz, a gente está chegando já no final da nossa conversa, mas assim, eu fico imaginando, você que está na liderança da diretoria de planejamento e pesquisa, a gente está falando de pesquisa, claramente está vinculado aos programas de graduação, de pós-graduação, a capacidade de ter monografias, dissertações de mestrado, tese de doutorado, pesquisa de pós-doutorado, e esse tema é extremamente importante para o Brasil. Quer dizer, a gente teria que ter mais e mais gente dedicada a estudar esse assunto, fazendo teses desse assunto, porque pelo pouco que você falou, assim, a quantidade de áreas, você falou de clima, você falou de emissão de CO2, pavimentação, quer dizer, é uma complexidade muito grande que exige para um país, o Brasil, com a dimensão que tem, né, exige um esforço intelectual muito forte, né? A gente falta muito ainda a atingir esse esforço. O que você imagina para os próximos anos, você estando ou não no DENIT, mas qual é o que você imagina que a gente pudesse avançar ainda nessa agenda? Né? Isso é fundamental, né? A engenharia ela não evolui se não houver desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, né? Isso vem ao longo dos séculos. Para nós é um tema muito relevante e foi uma das grandes bandeiras que eu decidi investir em pesquisa dentro do DENIT. Nunca o DENIT investiu tanto em pesquisa como nós estamos investindo nos últimos 7 anos, né? 6 anos. Né? Quando assumi a diretoria, e até pela minha formação, eu também sou professor universitário, sou professor da Universidade de Brasília, e eu acredito muito, muito mesmo na proximidade da academia com a prática. Esse foi o modelo do DNR que deu certo. Existia um instituto de pesquisa que sustentava o grande investimento feito pelo DNR.
E foram desenvolvidos novos materiais, novas aguardando as metodologias. proporções, o ITA e a Embraer. Exatamente, exatamente. É um modelo de sucesso também. Modelo de sucesso. Então, eu acredito muito nisso. Então, por conta disso, nos últimos 6 anos, nós fizemos 7 parcerias com universidades brasileiras, todas elas centros de excelência, né? Universidades com pessoas altamente capacitadas, né? Professores expoentes, inclusive internacionalmente. Então, a gente trouxe essas universidades para, cada qual com a sua expertise, para iniciar um grande ciclo de investimento em pesquisa. A gente já investiu aí contratualmente, né, se a gente for falar em assinatura de parceria com eles, mais de 50 milhões de reais. Não é um número muito grande comparado ao orçamento que o DENIT tem no ano, inclusive é irrisório, se a gente for pensar assim, mas é muito representativo comparado com o que nós já havíamos feito no DENIT. Assim, o DENIT já havia investido em pesquisa ao longo desses últimos 20 anos, muito pouco. Então, a gente mudou o paradigma de investimento em pesquisa no departamento. Eu sei que o resultado não é automático, ele não é rápido, ele demora um tempo a acontecer, mas eu sei que ele vai acontecer. Excelente. Nesse aspecto, a gente procurou modernizar o conceito do Instituto de Pesquisa Rodoviárias, que já existia no DNR e existe hoje no DENIT, mas ampliar essa sua atuação, né? O DENIT hoje ele tem já um novo instituto também ligado à parte hidroviária, que é o INPH, também um instituto histórico, né? Instituto com mais de 60 anos de idade, o IPR também tem mais de 60 anos de idade. Então a gente tem 2 institutos. Logo em frente a gente está vislumbrando também na parte ferroviária, né? A gente precisa investir também em pesquisa ferroviária, que é uma infraestrutura também que carece de muita tecnologia e que precisa, né, desenvolver tecnologia. Então a gente está criando o que a gente chama de Universidade Corporativa de Infraestrutura, né? A gente deu o nome de Escola Nacional de Infraestrutura. Excelente. Esse ambiente de universidade corporativa, ele tem vários objetivos, né? Um deles é capacitar internamente os próprios servidores do DENIT. Mas o que nós vislumbramos, e que eu entendo que é o mais importante, é a gente externalizar também o conhecimento para o privado, para os consultores, para os projetistas. É um bem público. É um bem público. Internalizar e fazer a academia entrar nesse processo dentro do departamento para aplicar esses conhecimentos, que são inclusive internacionalmente, né, já aplicados, trazê-los para dentro do DENIT para a gente fazer a engenharia aplicada. E aí sim, eu não vejo como não desenvolver a infraestrutura se a gente não tiver sempre a atualização, porque sempre teremos novas tecnologias, novos materiais, novos processos. A gente está aí vivendo com a inteligência artificial, entrando em tudo, né? Então, a gente sempre vai ter que estar com... E essa relação com centros de outros países internacionais? Sim, isso se dá por meio dessas academias. Também, né? tá, Então, a entendi. ideia é que a gente tenha, para sustentar a nossa escola, uma teia de universidades, parceiros, né? Parceiros constantes, perenes, né? Para que a gente sempre, né? Olha, eu estou com um problema, eu tenho uma resposta necessária nesse problema. Onde eu vou buscar essa resposta? Olha, tem um pesquisador que está atuando nesse tema. Luiz, o engenheiro que está nos assistindo, o estudante de engenharia, ou o cara que está terminando pós-graduação, ou o técnico mesmo de áreas relacionadas, né? Você é otimista que toda essa estrutura nova que vocês estão construindo, ela está colocada, né, de uma forma, está fincada as estacas, que isso vai realmente ser duradouro? Você tem essa esperança? Eu sou suspeito para falar, né? Mas, assim, não, mas é isso que a gente está aqui, ó. O cara, quem está nos assistindo quer essa resposta. Eu sou suspeito para falar porque a engenharia ela é muito bonita, porque quando a gente pensa, planeja, faz o projeto e faz a obra e a infraestrutura fica pronta, e você passa na infraestrutura e vê o benefício que ela trouxe para o cidadão, né? É muito gratificante. Imagino muito gratificante. Na inauguração de uma ponte, eu lembro bem o ministro Tarcísio até, ele falou que um cidadão se ajoelhou aos pés dele porque a ponte foi construída. Que é um dever nosso, né? Mas que para o cidadão aquilo ali muda a vida dele completamente. É muito gratificante. E a engenharia, ela traz inúmeras possibilidades, né? Então, assim, eu acredito muito, muito que é uma qualificação
não é fácil ser engenheiro, né? Não é simples você fazer engenharia, mas eu tenho certeza que ela tem oportunidades muito grandes, por um motivo muito simples: o tamanho do Brasil. Isso. O Brasil é muito grande e ele precisa de uma infraestrutura mais moderna. Então a gente tem um desafio. E eu costumo falar, não tem outra saída. Em algum momento isso vai acontecer. O território é grande, o desafio logístico é grande. E a Eninfra, né, que é a escola, já tem o primeiro MBA, né? Exatamente. A gente tem uma parceria com a FGV que a gente criou o primeiro MBA para o público externo. Então a gente construiu uma especialização em MBA, é a primeira do país nesse formato. Fantástico, né? Junto com a FGV. O DENIT tem os seus professores dentro, junto com os professores da FGV. Um acordo de cooperação técnica, né, onde você tem professores do DENIT ministrando as matérias de engenharia e professores da Fundação Getúlio Vargas ministrando as matérias inerentes à administração pública e economia. Então, é o casamento perfeito, né? É a maior casa de economia com a maior casa de engenharia do Brasil. Túlio, aproveitando você já suas palavras finais, depois eu passo para o nosso convidado, evidentemente, ele fala por último, da importância, né, dessa parceria do DENIT e o FGV IBRE, né, para a construção de um Brasil cada vez melhor, né? É uma parceria que a gente tem depositado, né, muito esforço, muito trabalho nessa parceria, porque a gente acredita na infraestrutura como uma engrenagem extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. É a engrenagem que precisa ter perenidade orçamentária para garantir o emprego, confiança para o investimento e investimento para o bem-estar social e econômico do Brasil. Fantástico. Luiz? Bom, agradecer o convite, eu fico muito feliz. É sempre muito gostoso de falar de infraestrutura, de falar o que o DENIT faz. A gente ficaria aqui umas 3 horas, viu, Luiz? Honrado pelo convite. E, assim, de fato, é um desafio muito grande. E o Brasil, pelo seu tamanho e pela necessidade, pelo seu potencial, ele não tem outro caminho a não ser dar certo. Eu tenho certeza que a gente realmente vai ser muito melhor daqui a alguns anos. Inerentemente a gente Você está confiante e otimista. Eu tenho esse pensamento e a gente vai precisar de infraestrutura. Então passa pelo DENIT, né, o desenvolvimento do país. Perfeito. Bom, encerramos aqui mais um episódio de Conexão Econômica, hoje com 2 grandes craques nessa área de discussão de infraestrutura. E você que está curtindo esse programa, que vê que ele é importante, por favor, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, compartilhe para aqueles que possam se interessar por esse conteúdo, porque é mais um serviço que a FGV, em parceria com o DENIT, está levando até você um conhecimento de altíssima qualidade. Muito obrigado e até um próximo episódio.